A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFADVille, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfiore. Na apresentação estou eu, Janaína Melfiore, e nossa querida Josi Rutz. Paz do Senhor, Jana. Paz do A paz do Senhor. Senhor a todos vocês que acompanham a nossa programação. Quero te convidar para ficar conosco, porque hoje é dia de tema do livro O Poder da Oração Simples. Padilha apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Mas antes de falarmos o tema que nós vamos estar estudando hoje, quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ative o sininho e fique sempre por dentro de todas as novidades. E também compartilha essa programação para que mais irmãs, mais vidas sejam alcançadas. E também aguardamos o teu comentário. A gente ama receber o comentário de vocês. E qual é o tema de hoje, Josi? Então, Jana, nós vamos partindo para os últimos capítulos do nosso livro O Poder da Oração Simples. E hoje nossa convidada especial vai estar falando sobre os impedimentos para que uma oração seja respondida. Será que nós temos orado da maneira certa para recebermos as respostas do Senhor? Que você possa ficar com essa palavra e aprender muito nessa manhã. A paz do Senhor Jesus, eu sou a Nayá Bandeira e é um prazer estar aqui mais uma vez no programa Mais Delas. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro tão abençoado, como tema O Poder da Oração Simples, da autora Joyce Meyer. Hoje nós iremos meditar no capítulo 12, que tem a temática 14 impedimentos para uma resposta de oração. Gente, uma das coisas que a autora coloca bem interessante é que, a respeito da oração, todos nós precisamos saber o que fazer ao orarmos, porém, precisamos também estar atentos ao que não fazermos quando nós orarmos. Então, nós vamos para o primeiro impedimento para termos uma resposta de oração. Afinal, todos nós, quando oramos, queremos ter resultados, queremos ter respostas. Lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 16 mesmo, é bem claro. Vai dizer que a oração feita por um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela traz resultados. Então, nós vamos para o primeiro impedimento para que a gente tenha êxito e resposta nas nossas orações. Qual é o primeiro impedimento para a gente ter a nossa oração respondida? Parece até óbvio, mas o primeiro impedimento colocado aqui é não orar. Como é que eu quero um resultado de algo que eu estou desejando, uma petição que eu estou precisando da parte de Deus na minha vida, uma intervenção divina, se eu não estou colocando isso diante do Senhor? Então, para mim ter resposta de oração, é óbvio, eu preciso orar, colocar isso diante do Senhor. Você já percebeu que nós falamos sobre os nossos problemas, nossos desafios, nossas angústias com tantas pessoas e a gente acaba esquecendo de levar isso em oração até Deus? Por que a gente não gasta as nossas palavras não só em compartilhar com irmãos para nos ajudar, mas acima de tudo levar tudo isso diante do Senhor? É como Ana e Penina, né? Nós vemos que Ana ela gastava as suas palavras para orar e Penina gastava as palavras para ofender, para lamuriar, para perseguir. Então fica a dica. Você quer ter resposta na oração? Tá aí. Nós precisamos levar todas as nossas petições diante do nosso Deus. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim, ó: vocês não têm porque vocês não pedem. Se vocês pedirem, se vocês orarem, se vocês clamarem, vocês vão ter uma resposta da parte de Deus para a vida de vocês. Lá em Isaías capítulo 65, tem um capítulo muito interessante esse salmo, no verso 1 e 2, que diz assim, ó: o Senhor Deus disse, eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Eu estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. Há um povo que não orou a mim. Eu, o Senhor, disse: estou aqui, estou aqui. Gente, depois dessa, hein? Vamos orar, né? Vamos colocar nossas causas diante do Senhor.
Porque é o próprio Deus que está nos dizendo, eu estou pronto e disponível, dizendo, estou aqui, mas não tem ninguém clamando, ninguém orando, ninguém pedindo. Então fica aí o conselho bíblico, o conselho de Deus para mim e para você. Você quer ter resposta na oração? Então, coloque isso diante de Deus. Vamos para o segundo impedimento, porque são só 14, tá, gente? Então vamos para o segundo agora. O segundo impedimento para ter uma oração respondida é a falta de ousadia na oração. Eu confesso que eu me identifiquei um pouquinho nesse tópico aqui, porque uma das coisas que é colocado aqui é quando ela vai dizer assim, ó, Jesus, ele deu acesso livre diante do Pai. É o nosso mediador entre o Pai, entre Deus e os homens. Então nós temos livre acesso em Cristo Jesus de falar com Deus, de pedir qualquer coisa. Mas perceba que existe uma insegurança muito forte quando é para a gente pedir certas coisas para Deus. Tem acusações na nossa mente, eu não sou digno. Tem algumas mentiras do inimigo dizendo, Deus não vai te dar isso. Tem muita guerra na nossa mentalidade, nas nossas emoções, na verdade. Só que o Senhor quer que a gente entenda que já foi aberto o acesso diante do Pai. E você pode, como filho, pedir. Eu tenho um filho chamado Israel, ele é um adolescente. Tem coisas que ele quer pedir, ele não tem coragem de pedir para o pai dele, porque ele mesmo já premedita na mente dele, vai que meu pai não vai deixar, vai que meu pai não quer me dar. E se o teu pai quiser te dar? E se o teu pai quiser fazer? Como é que tu vai saber? Só vai saber pedindo. E às vezes tem coisa que tu pede que Deus não vai te dar como tu quer, mas Ele te dá é melhor. Porque lá em Romanos 12 diz que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade dele ela é abençoada dessa maneira, então fique tranquilo e descanse. Peça com ousadia o que você está precisando, o que você está pedindo, que Deus vai dar resposta. Deus, dele é o querer, como efetuar, como realizar qualquer coisa na sua vida. Efésios 3:20 diz assim, ó, ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo, do que você está pensando. Não tem nada que Deus não possa fazer, não tem nada que Deus não possa resolver, não tem causa que Deus não possa solucionar, não tem enfermidade que Deus não possa curar, não tem porta fechada que Ele não possa abrir, não tem alguém que esteja numa opressão, numa prisão espiritual que Ele não possa trazer libertação. Não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. Então vá com respeito, com reverência, mas em nome de Jesus Cristo e coloque suas orações com ousadia diante do Deus que fez os céus e a terra. Amém? Então vamos agora para o terceiro impedimento, para a gente ter uma resposta na nossa petição, na nossa oração. Terceiro é pecado. É uma coisa que não é nem para entrar demais aqui, porque já é tão óbvio, né? Um grande impedimento de não termos orações respondidas é estarmos com o nosso viés de comunicação com Deus entulhado, desconectado de Deus, da fonte da vida. Nós precisamos ter uma vida de santidade e santificação, porque se em Hebreus 12:14 o Senhor ensina que sem santificação ninguém verá Deus, tu imagina pedir alguma coisa para Deus. Se nem no reino dele eu entro, quem dirá pedir alguma coisa e ele me dá. Se eu estiver em pecado, se eu não estiver em concordância com as Escrituras, se eu não estiver em um nível de obediência e submissão ao Senhor. Então isso aqui é muito sério. Lá em Isaías 59, a palavra vai dizer que existe uma coisa que nos separa de Deus. Você lembra que é, né? As nossas iniquidades, os nossos pecados. A gente precisa trazer para a luz, levar para a cruz, nos arrepender das nossas falhas. E ela coloca uma coisa aqui muito interessante, que é acerca de pecados que eles são tanto intencionais. Vou te dar um exemplo. O adultério é um pecado intencional, foi programado. Um tipo de pecado de roubar alguém, você já premeditou, você já quer pegar aquilo ali, você já quer subtrair aquela soma, você está precisando, não importa, a intenção é algo errado, você premeditou para poder você fazer um ato como esse. Agora, tem atos que não são programados, não são intencionais. Por exemplo, uma mentira. Nem sempre é intencional. Você está devendo uma conta e chega um cobrador repentinamente ali, e você já tem 15 dias atrasado, aí você, para desvirtuar, tu finge que não está em casa, ele batendo na porta, né? Desliga o celular para fingir que você não está em casa, ele não te achar. Aí você meio que premeditou ali o engano, ao invés de ser sincera, conversar com essa pessoa. O que eu estou querendo dizer é, tem muitos embaraços na nossa vida, que alguns são intencionais, mas tem outros que você se acostuma de tanto você cometer aquele erro, aquela falha, aquele pecado. E isso também é errado diante de Deus. Tem que se arrepender,
tem que levar isso para a cruz. Porque lá em Provérbios 28, 13 vai dizer assim, ó, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, ele vai alcançar a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Então, eu não posso acalentar o pecado dentro de mim, como está em Salmo 66. Senão eu vou orar e o Senhor não vai me ouvir, disse o salmista. Então, nós precisamos confessar nossos pecados, deixar os embaraços que nos rodeiam e realmente ter uma vida em Cristo. Lembre-se do que está em 1 Coríntios 11:1. Nós somos imitadores de Cristo. Nós precisamos imitar Ele em toda conduta, sentimento, motivação, intenção, para que a gente possa, com certeza, ter orações respondidas por sermos filhos obedientes. Lembra que o Senhor disse a respeito de Jesus, lá no Rio Jordão? Ele disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O filho que dá prazer ao Pai é o filho que se submete, que vive na verdade, que vive na luz e que não é mais oprimido pelo pecado, antes está livre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, um outro impedimento para ter orações respondidas. Vamos para o quarto agora. Orar fora da vontade de Deus. Obviamente que se Deus não aprova algo ou aquilo que não faz parte do seu plano para mim, mesmo que eu esteja pedindo, isso não será realizado. Gente, a gente precisa orar dentro da vontade de Deus. E um grande conselho que ela dá aqui é orar a palavra. Se você ora dentro dos princípios das Escrituras, não tem como dar errado. Porque Deus vela pela sua palavra para poder realizá-la e fazê-la cumprir. Então, a gente precisa orar a palavra. Tem um princípio bíblico? Então eu oro. Não tem? Então tem coisas que eu não vou orar. Ele até fala umas coisas bem interessantes aqui, porque tem coisas que a gente vai pedir para Deus e não é o tempo de Deus, não é a vontade de Deus, não é a permissão de Deus, não é o plano de Deus. E às vezes eu estou insistindo em uma coisa que não é da vontade dele. Então não vai acontecer. Então eu preciso me alinhar à palavra de Deus, aos princípios dele. Uma das coisas que ela coloca bem interessante para ter um filtrozinho a respeito disso é Filipenses 4,19, que diz assim, ó, Deus, ele nos suprirá em todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então vamos entender isso aqui. Deus está dizendo que vai nos suprir em Cristo diante das nossas necessidades. Então, tem coisas que está muito claro na Bíblia que Deus quer me dar, mas tem coisas que aparentemente não. Por exemplo, eu posso orar pedindo um carro novo? Eu posso orar pedindo uma casa nova? Eu posso orar pedindo para Deus me abençoar com uma sandália que eu estou precisando? Então, tu fica pensando assim, mas eu não sei se eu oro sobre isso, vai que não é da vontade de Deus. Mas tem um princípio bíblico que ele nos supre nas nossas necessidades. Calçar é uma necessidade, vestir é uma necessidade. Ter uma casa própria é uma necessidade. Ter um veículo para te transportar para a igreja, para o teu trabalho, para a escola, é uma necessidade. Então, não tem problema você orar a respeito disso. Então, nem tudo é literal na Bíblia. Mas tem princípios para que você tenha aí uma base, um fundamento sólido para você não errar na hora de você orar. E aí você vai orar com ética, né, dentro da palavra de Deus e vai ter oração respondida no tempo e segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então para os 5 pontos, não dá tempo. O 5º ponto para termos uma oração respondida. O que é um grande bloqueador, impedimento de ter uma oração respondida? É orar com a motivação errada. Essa aqui é estreita, hein? Pega aí, ó. Tiago capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem porque pedem pelos motivos errados. Qual é o motivo errado, irmã Nayá? Eu quero ter oração respondida. Qual que seria uma motivação errada? Você orar com egoísmo no coração. Orar com sentimento de vingança. Deus pega ele e mata ela. Senhor, me vinga. Não, não vem com essas orações não, que não é bíblico, não tem nada a ver, não está concernente ao evangelho, não. Não tem nenhuma sintonia com a palavra. Então, egoísmo, vingança, manipulação, faz ele olhar para mim, faz ela fazer isso. Senhor, traz justiça, dependendo da situação da justiça que tu está pedindo. Então, isso aqui é uma coisa muito séria. E a gente precisa estar atento. Quando eu for orar, eu preciso ter uma motivação pura, coerente com a palavra. Eu preciso ter uma singeleza no meu coração, uma humildade no meu coração quando eu estiver orando. Então, se eu oro com essas motivações, ciúmes, como é que Deus vai atender o pedido desse? Atribulado desse, está queimado, né? Então, vamos vigiar. Você lembra, ali coloquei um exemplo de Atos capítulo 8, de Simão. Você lembra que Filipe foi pregar em uma cidade em Samaria? E quando Pedro chegou lá, depois de Filipe ganhar muitas almas, expulsar demônios, e a obra de Deus foi maravilhosa naquele lugar, Pedro vem
E ele começa a orar e pessoas são batizadas com o Espírito Santo. E aí, quando aquele mágico estava lá no meio do povo, aquele bruxo, ele foi e quis comprar o dom. Aí ele repreendeu aquela atitude dele, ou seja, ele estava querendo o Espírito Santo, o dom, não para ele ser cheio de Deus e fazer a obra que Filipe estava fazendo, que Pedro estava realizando em nome de Deus. Ele queria para a sua satisfação, para a sua fama, para a sua autoprojeção. A motivação era totalmente errada. Não teria como Deus atender uma petição semelhante a essa. Então vamos para o sexto tópico sobre o sexto impedimento para uma resposta de oração. Dúvida e incredulidade. E essa aqui, meu amigo, essa aqui é pesada também. Porque olha o episódio de Atos 12, só para a gente pegar o gancho. Você lembra que Pedro estava preso? Pedro estava preso, a igreja estava fazendo contínua oração por ele. Aí o anjo foi lá e libertou Pedro. Pedro foi parar na casa do povo que estava orando por ele. Quando ele chega lá, a Rode abre a porta e depois ela vai dar notícia que Pedro estava lá fora. Quando as pessoas que estavam intercedendo ouvem que Pedro está lá fora, eles não acreditam, tu está fora de si. Não, peraí. Tu não está orando a respeito de algo? Por que você duvida se você está orando? Aí Deus está fazendo, está realizando, está quebrando cadeias, barreiras, está fazendo milagres e a pessoa ainda fica tão espantada que diz, será que é Deus mesmo? Será que foi o Senhor mesmo? É mesmo um milagre de Deus? Será? Não adianta. Como é que eu quero ter uma oração respondida se eu tenho incredulidade no meu coração? Então, Deus, pela misericórdia dele, atendeu aquele pedido, mas depois eles ficaram incrédulos. Então, não pode ter incredulidade, gente. Se eu quero ter uma oração respondida, eu preciso e necessito orar com fé e confiança que Deus pode fazer. Tiago 1,6 vai dizer, quando vocês forem pedir, peça com fé sem duvidar, porque quem não acredita não vai receber coisa alguma. Jesus disse em João 11,40 para Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Em Mateus 21:22, o Senhor Jesus também disse assim, se você orar, crendo no que você está orando, você vai receber da parte do Senhor. Hebreus 11,6 vai dizer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa orar acreditando. Olha, Senhor, aos meus olhos não tem possibilidade. Olha, Senhor, no contexto que eu estou vivendo, não tem como eu sair dessa condição. Mas eu sei que para um Deus que criou os céus e a terra por uma palavra, nada é impossível para o Senhor. Então tu vai ali, trazendo um ambiente de fé, criando um ambiente de fé, não de incredulidade. Jesus deu esse conselho para Tomé e isso reverbera para mim e para você nessa oportunidade. Não seja incrédulo, não seja incrédula, seja crente no que o Senhor pode fazer por nós. Amém? Sétimo impedimento para uma resposta de oração é a preocupação. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que é dito na palavra. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Não é para andar angustiado, preocupado, porque a ansiedade é o excesso de futuro. Eu nem vivi nele ainda e eu já estou angustiada. Por quê? Jesus mesmo ensinou, Paulo ensinou, olha, cada dia tem o seu mal. Vamos ter um dia difícil, mas a gente precisa confiar no Deus que é Deus presente, no Deus que é Emmanuel, Deus conosco. Então, orar e se preocupar não é confiar inteiramente em Deus. Eu oro, mas não entrego. Eu oro, mas não descanso. Eu oro, mas não durmo de noite. Eu oro, mas eu questiono a circunstância. Não, não, não. Nós precisamos orar e aprender a descansar. Eu sei que é mais fácil falar do que viver, tá? Mas essa é a dimensão que Deus quer que a sua igreja e os seus filhos vivam, em confiança plena que Ele está no controle de todas as coisas. Eu li para você Filipenses 4:6. Não é para andar angustiado e preocupado com nada e ansioso. Mas através da oração e da insistência da súplica, tu já vai dando graça. Pela fé, tu já vai agradecendo que Deus vai responder esta oração para a glória do seu nome. Então vamos ali para o oitavo impedimento para termos uma resposta de oração. É a falta de gratidão. Eita, gente, essa aqui é pesada. Porque às vezes a gente ora, busca, clama, chega o tempo de Deus, o Senhor nos dá a resposta e a pessoa simplesmente finge que o Senhor não fez nada.
ela não agradece, não dá um culto e ações de graça, não conta o testemunho para outras pessoas do que Deus fez na vida dela. Isso também é uma ingratidão. Tu lembra lá em Lucas 8, aqueles leprosos? Você lembra que 10 foram curados e só um voltou para agradecer? Jesus não gostou disso não, viu? O próprio Jesus chegou a perguntar, peraí, não foram 10? Cadê os outros? Cadê os restantes? Cadê os demais? Cadê eles? Não só um que veio, um estrangeiro ainda, dar graças pelo que Deus fez. Então, Deus quer que a gente tenha um sentimento de gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, ó, em todas as circunstâncias, é para a gente dar glória a Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, dar graças a Ele em qualquer circunstância. Porque às vezes algo que parece ruim, tu não sabe, mas vai ser bom lá na frente. E algo que parece bom demais, pode até se tornar ruim na frente, tu não sabe. Então dá graças a Deus em tudo, sabendo que Ele está no controle de tudo, sendo grato a Deus apesar de tudo e por tudo que estiver acontecendo na tua vida, de bom, de ruim, que você vai ver. Deus vai sondar um coração grato e vai abençoar a sua vida, assim como Ele fez com Jó. Jó foi grato no tempo de grande fartura, mas Jó foi grato também em tempo de escassez. E Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de um homem agradecido, de um intercessor pelos seus amigos, e essa é a dimensão que Deus também espera de mim, de você. Quer ter oração respondida? Seja uma pessoa grata ao Senhor. Lá em Números 14, o Senhor disse que o povo de Israel não entraria na terra. Sabe por quê? Que Deus decidiu bem aqui nesse contexto, por causa da ingratidão deles. Depois de tudo que Deus fez por eles, só saía murmuração, reclamação, questionamento. E Deus quer saber, vocês não vão entrar na terra. Essa geração vai morrer toda no deserto, não vai entrar. Somente Josué e Caleb e essa geração nova não vai entrar. Então, isso é muito sério, a ingratidão. Então, seja grato. Tudo que Deus fizer pela tua vida e aquilo que Ele não fez ainda, continue sendo grato, sabendo que você está na direção e na mão do Deus que fez os céus e a terra. Então vamos para o 9º tópico sobre o impedimento para ter uma resposta de oração. Calma aí, tá chegando, tem só mais um pouquinho. Não desiste de orar não, viu? Persevera na oração. Vamos lá. 9ª, confissão negativa. Está aqui um grande impedimento para mim ter uma oração respondida também, segundo a autora coloca. A pessoa ora pedindo algo a Deus, mas logo depois começa a dizer, eu acho que não vai dar certo. Talvez Deus não vai fazer. Ah, eu não sou digno. Essa dúvida vai matando e sucumbindo a tua fé e a tua confiança em Deus. Então você com a boca ora e com a mesma boca você questiona. Com a boca que tu ora, tu reclama. Com a mesma boca que tu está clamando e suplicando, tu está colocando Deus em xeque ali. Você está colocando Deus meio que na parede, se é que alguém consegue fazer isso, ninguém pode fazer. Isso é só uma expressão humana. Só para você entender. Então não basta orar, é preciso crer naquilo que você está orando. É preciso confiar em Deus naquilo que você está pedindo. Então a confissão negativa cancela o pedido positivo. A boca que ora precisa concordar com a fé que está no coração. Lá em Lucas capítulo 1, você lembra do personagem Zacarias? Que ele duvidou. O anjo falou que ele ia fazer, que a esposa dele, Isabel, ia gerar João Batista, disse tudinho como é que ia ser. Quando saiu de lá, já foi perguntando, já foi saindo e perguntando, mas vai acontecer mesmo? Já foi questionando, foi uma confissão negativa aqui. Rapaz, tu não está acreditando não? Então fica mudo até se cumprir a promessa, para tu aprender a ser crente de fé. Meu Deus, tem misericórdia. Eu não quero ficar muda nem tu. Então, não tem uma confissão negativa. A mesma boca que está orando, seja a mesma boca que estará confiando e dando glória ao seu Deus. Provérbios 18, 21. Na língua tem poder de vida e de morte. Então, cuidado com as suas palavras. Está acabando, fica aí ligado. 10º tópico. O 10º impedimento para uma resposta de oração. Falta de foco. Não vou nem entrar muito nessa, porque aqui fala das nossas distrações. Tu já orou mecanicamente? Porque já aconteceu comigo. Você está ali orando e está pensando em outra coisa e a tua boca está falando, mas tua mente e teu coração não está concentrado. Até no culto na igreja acontece muito isso. Você está ali no culto, na igreja, o pastor está ali, vamos orar agora. Aí você está ali, está bocejando, está olhando para o lado, pega o celular. Não concentra na intercessão do momento. Então, a falta de foco também é um grande impedimento para ter uma oração respondida. Você não está focado, não está concentrado, não está atento e prestando atenção naquilo que você está falando, que eu posso falar com a boca. E o meu coração está longe, como a Bíblia ensina. Então, a gente precisa ter cuidado.
ter foco, estar focado e ter entendimento para ter sentido daquilo que eu estou orando, estou pedindo diante de Deus. Ela coloca a respeito da questão do foco um exemplo bem interessante que eu aprendi e eu vou ler para você, que é sobre um domador de leão. É bem interessante isso aqui. Quando um domador de leões entra em uma jaula com leão, ele leva 3 coisas. Ele leva um chicote, uma arma imobilizadora e um banco de 3 ou 4 pernas. Aí ele segura esse banco com as pernas voltadas para o leão, porque quando o leão vê esse outro objeto na mão, é natural desse animal não conseguir focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando o leão vê mais de uma perna no banco se movimentando, ele congela e ele não consegue atacar aquele domador. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, porque ela diz assim, ó, às vezes nós ficamos como esse leão paralisados, quando as coisas estão muito difíceis diante de nós. E aí vem de uma vez ao nosso encontro. Mas nós precisamos nos concentrar no que a Bíblia diz. Provérbios 4. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Tem uma palavra de sabedoria. Não perca o foco, não fique paralisado a respeito das circunstâncias, mas foque na palavra de Deus e no ambiente da oração, em nome de Jesus Cristo. A oração é como um raio laser. Ela é poderosa, mas você precisa ficar focado em uma área até que os resultados desejados apareçam e permanecemos focados em oração e foco eficaz até que isso aconteça, o resultado desta intercessão. Então vamos para mais um tópico. O 10º. O 10º impedimento para termos uma oração respondida. Qual que é, Imanaiá? Não cuidar dos necessitados. Gente, isso aqui também eu aprendi muito, viu? Isso aqui é muito sério. Eu costumo dizer que a generosidade é a moeda do reino de Deus. Como nós precisamos melhorar a nossa generosidade. E lá em Provérbios 21:13 diz algo muito sério. Diz assim, ó: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também vai clamar e não vai ter resposta. Isso aqui é pesado, hein? 1 João 3:17-18. Olha só o que o Senhor vai nos ensinar também através de João. Se alguém tem recurso material, você tem um dinheirinho, você tem uma comida a mais, você tem uma condição guardada aí no banco, tem um recurso material, qualquer recurso, e tu vê que o teu irmão está em necessidade e tu não tem compaixão dele, tu não se compadece da situação dele, que é diferente da tua, como pode permanecer nessa pessoa, nesse crente, o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Meu Deus. Não cuidar dos necessitados é um grande impedimento para as nossas orações serem respondidas da parte de Deus. Porque Deus te abençoa para te abençoar, mas para, através de você, abençoar a vida de outras pessoas também. O carro que Ele te dá é para abençoar você com a sua família e abençoar outros irmãos que também precisam. O alimento que tu tem sobrando não é só para você, é para você também repartir. Igreja é família. Igreja é uma comunidade, é um ajudando mutuamente, amando fraternalmente um ao outro. E precisamos ajudar uns aos outros nas nossas necessidades. E também uma forma que ela coloca aqui de termos o coração sempre moderado, quebrantado, ajudando as pessoas, para que não haja uma frieza no nosso coração, para que o amor não se esfrie na nossa alma, mas que a gente continue validando o maior princípio de Deus, que é o seu amor e amor pelo próximo. Vamos agora para o 12º ponto de uma oração não ser respondida. Vamos ver esse motivo? Rebelião. Gente, nós precisamos viver debaixo da autoridade do nosso Deus. Todo rebelde, ele é insubmisso, insubordinado. Ele não se debruça, ele não obedece, ele não se submete. Como é que Deus vai responder uma pessoa totalmente rebelde nessa dimensão? Então, uma pessoa que ela está em rebeldia, ela não tem um coração quebrantado, puro, sincero, alinhado com Deus, porque o nosso Deus é um Deus dos servos humildes e não daqueles que se rebelam. Então, tá aí um grande impedimento. Então, se você está com o coração fechado, se você não se submete às escrituras, se você faz as coisas do seu jeito, se você age na força do braço, se você não vive no espírito, é mais da carne, como é que Deus vai te responder essa oração? Então se submeta à palavra, não seja um rebelde, e Deus vai trazer uma resposta ao seu coração. 13º impedimento para termos uma resposta de oração.
é a falta de perdão. Essa aqui também parece até óbvia, mas, gente, como isso aqui atrapalha a gente ter a oração respondida? Como é que eu vou orar diante de Deus que nos perdoou, que sacrificou o filho dele para perdoar a humanidade, e eu não quero perdoar a ofensa do meu próximo, e esse próximo pode ser o marido, a esposa, o filho, uma mãe, um colega de trabalho, um obreiro, alguém da sua igreja, não importa quem seja, nós precisamos obedecer o princípio do reino de Deus, que é amor, que é perdão. Então, não tem como você ficar orando e tendo mágoa no coração. Não tem como Deus te responder. Efésios 4:32 diz assim, ó, nós devemos perdoar mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. No mundo que nós vivemos, existem pessoas muito imperfeitas. E nós somos também essas pessoas imperfeitas. É inevitável que você vai se decepcionar, que você possa ser traído, que possa ser abandonado, que possa ser decepcionado. Nós estamos em um mundo que isso será inevitável de nunca acontecer. Se eu deixar essas circunstâncias amarrarem meu coração, eu vou estar sempre magoado, em raiz de amargura, eu vou estar sempre angustiado, com raiva de alguém, com ódio de alguém, com rancor de alguém. Como é que vai fluir a bênção de Deus, a resposta de Deus na minha vida, na sua vida? Então, libere seu coração, esteja limpo diante de Deus, porque a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. É um modelo de intercessão. E você só consegue orar essa oração, você já liberando essa palavra. Nos perdoa como nós já perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Amém? Então vamos para o último tópico, o 14º tópico, que é orgulho. Gente, o orgulho faz o homem confiar mais em si do que em Deus. Na verdade, ele confia só nele, na capacidade dele, na força dele, ao invés de confiar no Senhor. Não tem como ter uma resposta de oração se eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu sou autossuficiente, sou muito inteligente, sou muito capaz, eu tenho muito estudo, eu tenho muita eloquência, eu tenho um prestígio social. Isso daí para Deus não é nada. Deus abate o soberbo e dá graça àquele que é humilde, aquele que se faz humilde. Então, Tiago 4,6 diz que ele resiste àquele que é soberbo. Ele resiste. Olha só, Deus resiste a um coração soberbo. Você pode falar, orar, chorar, botar hino, chip, pentecoste, o que for, o que tu quiser, corinho, o que tu quiser botar. Não vai ter resposta, porque Deus já está resistindo, não passa nem do teto. Então, nós precisamos nos submeter ao Senhor e tirar todo o orgulho do nosso coração e irmos com humildade, ousadia, fé, mas humildade, sabendo que nós não somos nada. Tudo é pela graça genuína de Deus, por meio de Cristo Jesus. Gente, então esses são os 14 impedimentos. Vamos vencer todos esses impedimentos para que possamos ter êxito e resultado nas nossas orações. Então vamos orar nessa oportunidade em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui através dessa plataforma digital tão extraordinária para apresentar cada telespectador, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que nos assiste nesse momento. Nós pedimos por essas pessoas que estão passando dias maus, difíceis, provações, tribulações, angústias, doenças, enfermidades, luto, perca. Nós queremos te orar e te pedir, venha ser o socorro, venha ser o refrigério, venha ser o alívio, venha ser a força, venha ser a alegria, venha ser o renovo, porque tudo isso nós só temos em Ti, Senhor. No nome de Jesus, nos ajuda a vencer tudo aquilo que nos bloqueia de ter uma oração respondida. Nos ajuda a orar com ousadia, a apresentar tudo diante do Senhor, a tirar todo orgulho do nosso coração, toda rebelião, toda falta de fé, de incredulidade, todos os impedimentos, Pai querido, toda ingratidão, vai tirando, Pai, que não te agrada, para que possa estar com o caminho desobstruído, para que o Senhor venha nos ouvir e venha responder as nossas orações. Assim nós oramos e abençoamos todos que nos assistem nesse programa. Abençoa o Fadiville, abençoa esse departamento, abençoa a igreja de Joinville, Assembleia de Deus, abençoa os nossos pastores, abençoa todos os coordenadores, os líderes que estão cuidando do rebanho do Senhor. E fortalece essa pessoa e faz dela mais que vencedora no Senhor. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos. E por fé, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Que bênção essa palavra. Como falou comigo, eu sei que falou com você também. E que nada vem impedir de você receber a resposta do Senhor à sua oração. Que sempre nós possamos ter livre acesso ao Pai, de clamarmos a Ele e a resposta vir
ao nosso encontro. E a gente quer convidar você para compartilhar essa palavra, compartilhar esse vídeo, como a gente sempre diz por aqui, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Eu sei que você faz parte aí de alguns grupos de WhatsApp das irmãs da igreja. E que você possa também, como disse a Jana lá no início, deixar seu comentário para a gente saber o que você está achando da nossa programação. Nós te esperamos na semana que vem com mais vídeo novo por aqui. Até lá, paz do Senhor. Paz do Senhor, tchau, tchau. A programação de hoje contou com o apoio da loja Bela Séfora. Você encontra a loja no Shopping Cidade das Flores. Telefone 47 99945 4425.